Olá pessoal, meu nome é Sônia Souza, eu sou jornalista, trabalho na IPTV Central, na região de São Carlos, região central do estado de São Paulo. Eu conversei com os meninos do N1 Entretenimento sobre a minha carreira, sobre o momento do jornalismo, o momento da sociedade. Eu te convido para assistir esse bate-papo bem bacana lá no N1 Entretenimento. Eu te espero, hein? Até! Bora lá. Tá aqui. Então, boa tarde, na verdade, boa noite, para você que está acompanhando o N Play agora. Seja muito bem-vindo ao podcast ou ao vídeo. Nós vamos iniciar agora a entrevista com a apresentadora da IPTV Central, Sônia Souza. Boa noite, Sônia. Boa noite, Guilherme. Boa noite também ao Valentim, a todos que nos acompanham aqui através do canal. Ok, é um prazer estar entrevistando você. A gente vai saber da sua carreira, como é a sua rotina na IPTV, que é a que você está trabalhando agora, mas a gente sabe que você começou a sua carreira na TV Sudoeste, no interior de Minas Gerais, certo? Certo, o prazer é meu em falar com vocês. E sim, eu comecei minha carreira em 2000, ixi, faz tempo, hein? Comecei em 2007, não, 2008. Na verdade, eu fiz um estágio na assessoria de imprensa da prefeitura da minha cidade e depois eu comecei a trabalhar na TV Sudoeste como estagiária, ainda não cursando jornalismo. Eu fazia serviço social na época, mas já gostava muito e mostrava aptidão para comunicação. E aí trabalhei por 6 anos na TV Sudoeste, fiz grandes amigos, conheci a minha cidade de uma maneira que só o jornalista conhece os lugares, com mais profundidade, entrevistei ícones da minha cidade, da minha região, foi um período muito feliz. E aí, nesse período, eu terminei o serviço social, cheguei a atuar como assistente social por um ano, mas desisti e continuei só no jornalismo mesmo, me formei em 2014 pela Unifran, e depois da formatura, né, tentei vagas em outros lugares e aí eu fui para a Record Interior em Franca. Ok, a cidade que fica a TV Sudoeste é em qual cidade, de Minas Gerais? Eu brinco que é a capital do sul de Minas, porque a minha cidade natal é São Sebastião do Paraíso. Tem em torno de 70 mil habitantes, é uma região muito próspera, dedicada à cafeicultura, mas também tem uma vocação industrial, tem algumas indústrias por lá, e é na terra do queijo, do cafezinho e por aí vai. Aham. Então, agora a gente vai ver um vídeo seu, quando você ainda estava na TV Sudoeste. Bora lá. Começa a época da colheita de morangos. A produção dos frutos é feita em um processo cuidadoso e a colheita é realizada minuciosamente, tudo para que os morangos cheguem bonitos e saborosos até o consumidor. E para a alegria dos adeptos da fruta, em virtude da safra, o preço deve cair nos próximos meses. Confira na reportagem de Sônia Souza. A fruta, além de bonita, é bastante apetitosa. Além disso, muito delicada. É por isso que na produção de morangos encontramos tantos cuidados, como, por exemplo, o plástico estendido sobre os canteiros, para não sujar os frutos. E a atenção que começa na plantação e estende até a hora da colheita. Para isto, eles utilizam luvas e cestinhas forradas com papel adequado. Além de que, o horário para retirar os frutos das plantas também tem que ser respeitado. A colheita só acontece das 6 da manhã às 9. Com o frio, né, com a umidade da noite, tem que estar durinho, firminho e fica melhor para colher. No meio do dia ele já amolece um pouco, fica mais complicado um pouco para colher. Senhor Heraldo é fruticultor e entre as frutas produzidas em sua propriedade, o morango ganha espaço nesta época do ano. A colheita da fruta vai de maio a outubro e coincide com a entre-safra do pêssego e do figo. Nós começamos aqui com a fruticultura em 77, com o morango em 85 mais ou menos. É uma fruta que sai da entre-safra do pêssego e do figo, então se tornou interessante para nós. No geral, a colheita de morango é realizada 3 vezes por semana aqui na propriedade do Sr. Heraldo. A média de produção ao longo da safra é de 700 gramas a 1 quilo de morango por planta. O morango, Essa região que você trabalha é uma grande produtora de morango. Essa cidade é qual mesmo? Da reportagem? Que eu me esqueci. São Sebastião, na verdade, Jacuí, no município de Jacuí, é próximo a São Sebastião do Paraíso. Não é um grande produtor de morango, né? Como eu disse, a região é bem forte em café, tem um pouco de cana também, mas nessa fazenda em específico, não sei como está hoje, mas naquela época ele tinha uma grande variedade de frutas. Morango, figo, pêssego, entre outras.
é muita agricultura, né, lá na região mesmo. Então, Jacuí é do lado de São Sebastião do Paraíso. Essa reportagem eu me lembro que a gente foi bem cedinho, saímos às 5 da manhã para chegar lá e pegar o começo da colheita, que é às 6 que começa pontualmente, porque o morango não pode ser colhido na hora que o sol está muito quente. Então, a gente acompanha todo o processo. Foi bem legal. Me lembro exatamente do dia dessa matéria. Foi bem bacana. Aí depois que você trabalhou na TV Sudoeste, no sul de Minas, você foi para a Record TV Interior, na sucursal que fica em Franca, não é isso? Como foi essa Exato. saída, essa transição do sul de Minas para o Oeste Paulista? É que assim, ali é tudo meio perto, sabe? Franca tá a 1 hora da minha cidade. Tanto é que as minhas 2 graduações eu fiz em Franca e viajava todos os dias. É bem próximo. Então, até a questão cultural, a gente brinca que o povo francano é o meio mineiro, sabe? Então, é muito próximo. A minha região de Minas Gerais está bem na divisa com o estado de São Paulo. Então, não tem assim um abismo. Ai, nossa, é super diferente. Não. Eu fui muito bem acolhida, adoro os francanos. Franca é uma cidade muito próspera, rica. Lá a produção de sapato masculino, né? A cidade do sapato masculino, capital do calçado masculino. Então, é uma região muito rica, fez muitas reportagens lá de economia, também reportagens policiais, porque na Record tem o balanço geral, então a gente fazia. E, enfim, foi um período de muito aprendizado também. Tenho grandes amigos, uma das minhas melhores amigas trabalhou lá comigo, enfim, foi um período de muitas alegrias também e muito aprendizado. Claro que tem sofrimento, né? Porque no jornalismo factual a gente faz umas reportagens assim que chocam, que marcam, mas foi um período bem bacana. Pois é, agora a gente tem um vídeo também. Você passou 1 ano e 2 meses na Record TV Interior, né? Foi Lá sim. em Franca. Pois é, agora a gente tem um vídeo lá da Record TV Interior para exibir aqui. Vamos lá. Teve confusão hoje à tarde em 2 unidades de saúde de Franca. Os pacientes reclamaram da demora no atendimento. A repórter Sônia Souza está ao vivo e tem as informações para a gente. Boa noite, Sônia. A polícia foi chamada para conter o tumulto? Boa noite, Chico. Foi sim. A polícia foi chamada por funcionários para conter a população que queria invadir a sala de atendimento do pronto-socorro Álvaro Azus. Os pacientes reclamaram da demora no atendimento, que chegou às 6 horas. No pronto-socorro infantil, mais confusão. Algumas mães também reclamaram da demora no atendimento e na entrega de exames. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Franca informou que as 2 unidades de saúde tiveram um aumento no número de pacientes e isso causou a demora. Ainda de acordo com a Prefeitura, o pronto-socorro infantil conta com 4 médicos para atender a população e o pronto-socorro adulto tem 7. Chico. Obrigado, Sônia. E em Ribeirão Preto também tem reclamação de demora no atendimento? Mas são pautas do cotidiano do jornalista, né? A gente tem que mostrar o que não está funcionando, o que está errado, para quem é responsável tomar as providências necessárias, porque é de direito da população. Eu acho que a função social do jornalista ela é extremamente importante em todo o tempo da sociedade, e situações como essa, que a população tem o direito de ser respeitado, a gente se faz ainda mais necessário. Nós somos a voz, né, a ponte entre o povo e aquele que muitas vezes se nega a ouvir a demanda que o povo tem, né? Então, acho que todas as pautas são importantes e essas mais ainda, né? Porque esse é o nosso papel, a gente está aqui na sociedade para isso, para levar a conhecimento de quem precisa a verdade e os fatos. Exatamente. Desse jeito que eu também vejo jornalismo, como a voz da população. Isso. Aí depois que você saiu da Record Interior, você foi para a capital paulista, trabalhar na Record News, né? Que, por sinal, também foi, a maior parte da sua carreira foi lá, 5 anos e meio, mais ou menos, né? 5 anos e meio. Eu saí da Record TV Interior e aí fui para a Record News, que apesar de ter um estúdio dentro da Record TV, a geradora de sinal dela é em Araraquara, no interior de São Paulo. Então, por lei, tem que ter geração de 1 hora de programação feita em Araraquara, e eu vim para Araraquara, né? Só que apesar de estar em Araraquara, a gente produzia conteúdo nacional, então eram telejornais nacionais. Eu era apresentadora fixa do Record News Rural, então toda a experiência e bagagem que eu tinha lá de São Sebastião do Paraíso, da minha família ser do campo, eu aproveitei muito nesse programa e eu adorava, porque
além da parte da economia, da entrevista com especialistas, a gente tinha também entretenimento, de entrevistar a dupla sertaneja, fazer pratos culinários, então era muito divertido, sabe? Nossa, adorava. E além disso, eu apresentava a Hora News, que a gente tinha, né, praticamente todas as horas do dia, um telejornal com as notícias daquele momento, né? Então, eu fazia o Hora News, momentos assim da minha carreira que eu lembro bastante foi o impeachment da Dilma Rousseff, e em momentos assim de grandes coberturas eu ia para São Paulo reforçar o time lá. Então no impeachment da Dilma eu fui para São Paulo, fiz a cobertura por lá, principalmente no dia da votação, da segunda votação na Câmara dos Deputados, e então foi um dia que eu me lembro bastante, trabalhar ao lado do Heródoto Barbeiro, um mestre do jornalismo. Depois desse dia, nas últimas eleições presidenciais, né, na eleição que terminou com Bolsonaro eleito, eu fiz o dia da eleição, eu fiquei no TR, no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE de São Paulo, fazendo a apuração por lá. E depois, no dia da posse, do estúdio mesmo, eu fiquei apresentando o Hora News com a cobertura da posse presidencial. Então, foram momentos da minha carreira que eu me lembro, assim, que foram diferentes. Assim como cobrimos também as Olimpíadas, e apesar do esporte não ser muito a minha especialidade, foi bacana participar de um momento desse. Eu lembro da cobertura de você no Record News Rural, principalmente. Que eu acompanho quase todas as emissoras aí, eu lembro do Record News Rural, eu lembro bastante. Também tem outro telejornal. Você chegou a apresentar o Record News Paulista? Também acho que é gerado em Araraquara. Sim, quando eu cheguei aqui em Araraquara para trabalhar na Record News, o que tinha de produção aqui era o Record News Rural e o Record News Paulista, que na época era um jornal do estado de São Paulo. E aí, isso foi passando por mudança. Na época, né, a gente trabalhava com o Rafael Cristofoletti, que era o chefe de redação, e ele propôs para São Paulo a gente gerar conteúdo nacional daqui, porque as equipes de reportagens, né, enfim, a gente está no interior, mas a gente tinha acesso a todo o conteúdo gerado pelo Brasil afora, né, e apesar da redação ser em Araraquara, a nossa reportagem não era aqui, a gente trabalhava com repórteres do Brasil todo. Então, por que não fazer um jornal nacional daqui também? E aí teve essa mudança, a gente se adaptou super bem, e quando eu saí de lá, o pessoal ainda estava fazendo, e eu acho que mantém fazendo dessa maneira, que não tem por que dar errado. Com as tecnologias, a integração de equipes, eu acho que não tem por que não fazer, né? É bem legal. Pois é, foi uma boa carga de carreira, né? Trabalhar também no interior paulista e também na capital. Você cobriu grandes eventos no país, inclusive o impeachment, que é uma coisa bem, bem rara. E a gente tem um vídeo também seu apresentando o Hora News. Vamos ver. Das crianças para evitar doenças típicas da época do calor, como os problemas respiratórios e também as viroses. Nós ficamos por aqui, mas a notícia não para. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique conectado com a gente pelo Facebook, Instagram, Twitter e acesse o nosso site. Record News, informação para você crescer. Pois é. Aí agora, há cerca de um ano atrás, você foi para a IPTV, que é afiliada da Globo, que tem 3 emissoras no interior de São Paulo. Isso. Isso, 3 emissoras no interior de São Paulo e uma no sul de Minas. Há exatamente 1 ano e 4 dias eu fui para a IPTV e foi uma transição bacana também, né? Como eu disse, quando você tem a oportunidade de aprender, de novas experiências, é isso que nos instiga, que nos motiva a estar na carreira, eu acho que em qualquer profissão, né? E na IPTV tem sido também um ano de muito, muito aprendizado. Eu fui para fazer a previsão do tempo, eu nunca tinha me dedicado tanto à meteorologia, então foi legal demais e né? Até hoje eu ainda vejo a previsão, acabo vendo os fenômenos que estão atuando, aprendi o que é alta, baixa pressão, El Ninho, Laninha e por aí vai. Eu fiz um intensivão de meteorologia e foi muito bacana.
muito mesmo. E o jornalista é assim, né? Cada dia a gente tem que estudar sobre um assunto e descobrir um assunto novo, né? Acaba ficando meio generalista, porque cada dia é uma pauta nova, você tem que estudar sobre aquele assunto para você poder falar. E a meteorologia foi bastante intenso, porque eu fiquei esse 1 ano na meteorologia. E atualmente eu estou no EPTV2, né? Assumi a apresentação do EPTV2 e estou adorando também. As equipes com que eu trabalho são excelentes, tenho grandes professores ali, né? O editor, fechador do EPTV2, para mim é um professor, assim como o chefe de redação, Jorge Moreira, também a própria Marcele, que é gerente de jornalismo, são grandes professores. Eu gosto muito de estar num ambiente em que eu aprendo com as pessoas, sabe? Pois é, e antes de você ir para o estúdio, você passou pela externa também, da IPTV Central? Passei sim. Assim que eu cheguei na IPTV Central em setembro, eu fazia a previsão do tempo e cobria as férias de uma repórter da tarde que estava de licença, de férias, não foi licença, não, foi férias. Aí eu fiquei um tempo na externa também, foi ótimo, porque eu pude conhecer um pouquinho melhor a região, né? São 42 cidades aqui da nossa área de cobertura, e nada melhor do que você ir no local, ouvir a população, ver a cidade, isso cria uma identidade, né? Você vê, se vivencia um pouco daquela realidade ali, e aí fica até mais fácil depois para se localizar, né? Essa notícia é de onde? Daquele lugar, daquelas pessoas. Então foi bom esse período de externa para conhecer um pouquinho melhor a região. É claro que ainda tem muita coisa bacana para conhecer, mas e aí depois eu fui para a previsão do tempo, eventualmente fiz algumas entradas na externa, né? Como eu disse, sou ponta firme, precisar, estou lá pronta para fazer. E aí fiquei depois, com a licença maternidade da Juliana Brunori, que é a apresentadora do EPTV1, eu fiquei 5 meses apresentando a previsão do tempo e o EPTV1. E aí ela retornou, tem cerca de 1 mês, e agora tem 2 semanas que eu fui para o EPTV2 para apresentar. Uhum. Aí, depois que você saiu da externa, você foi para o Bom Dia Cidade, como foi? Depois que você saiu da externa, você apresentou, qual foi o primeiro jornal que você apresentou depois que você saiu das duas? Então, na externa eu já estava na previsão do tempo, eu nunca parei a previsão do tempo, né? Então, aí eu terminei de cobrir as férias da repórter, eu continuei na previsão por um bom tempo, só na previsão, e aí depois acho que a Fernanda Câmara tirou férias, aí eu cobri as férias dela no Bom Dia Cidade, e aí depois a apresentadora do 2, a Yara Ruffini, tirou férias, eu cobri a apresentação dela, mas sempre fazendo isso e a previsão. Então, a previsão do tempo eu sempre estive, né, no EPTV1. E além disso, cobrindo férias, eventualmente, das outras colegas, né. E agora, por último, cobri a licença maternidade da Juliana Brunori por 5 meses. E o Bom Dia Cidade também, porque aí foi um período que a Marassi, né, a Patrícia Marassi estava de férias e eu fiquei no Bom Dia Cidade no EPTV1. Bom Dia Cidade é uma delícia também, né? O pessoal tem uma energia boa, logo cedo. Eu acordava às 4 da manhã, já tomava um café expresso sem açúcar para já dar aquela ligada, aquela aquecida, assim, porque é muita informação, né? Você tem que atualizar o público do que aconteceu do último jornal, em tese, né, das 7 da noite até o outro dia. Então, é um jornal bem dinâmico, bem rápido, bem legal de fazer. Eu gosto do conceito do Bom Dia Cidade porque tem aquela interação das regiões também, né? São 3 regiões de São Paulo, começa cada uma separada, aí depois se unem as 3, no final tem aquela interação também dos últimos destaques, tem o Oswaldo Luiz, tem todo mundo, né? Eu acho bem interessante esse conceito. É legal, é bem legal mesmo. É parecido com o que acontece no Bom Dia Brasil, né? Que cada um de uma capital acaba falando. E é legal, é reportar para as outras regiões o que está acontecendo na nossa de importante, que merece ser dito, né? Bem legal mesmo. Eu gosto também do Bom Dia Cidade. Aliás, eu gosto do jornalismo, né? Então, até onde me colocar, eu acho que eu estou feliz porque eu gosto do jornalismo, gosto de informar. Uhum. Aí agora nós vamos ver um vídeo de você na reportagem externa e também apresentando o EPTV1 na previsão do tempo e também tem um vídeo da sua estreia no EPTV2. Tá, joia? Vamos lá. A bebê nasceu no dia 31 de agosto. No mesmo dia foi diagnosticada com a síndrome do coração hipoplástico, uma doença grave que precisa de cirurgia urgente para corrigir o problema. No dia seguinte, ela foi colocada no sistema CROSS, que é o Sistema de Serviços de Saúde do Estado. Mas a cirurgia não foi feita. Os pais então procuraram pela Defensoria Pública e conseguiram na Justiça obrigar o Estado, sob pena de multa, a realizar o tratamento.
A Operação Sintonia aconteceu na penitenciária de Casa Branca. Em 2 pavilhões foram vistoriadas 3 celas de presos que podem fazer parte da facção criminosa. Falta água nas torneiras da casa, no chuveiro e até na cuspideira do dentista. Há 15 dias... Então, Sônia, a gente queria saber como é a sua rotina atualmente, porque você falou que antes você apresentou também o Bom Dia Cidade, né, cobrindo as férias da Fernanda Câmara, você acordava 4 horas da manhã para ir direto para a IPTV. Aí você está agora no IPTV2, que é o Telejornal da Noite. Como é que está a tua rotina agora nessa nova fase? Então, estou tentando acordar não tão cedo, né, porque eu vou dormir bem mais tarde, mas eu saio de casa por volta do meio-dia. E aí de manhã eu faço as atividades do mestrado. Eu estou cursando o 1º semestre agora. Eu ingressei no ano passado no mestrado em Imagem e Som da UFSCar, mas por conta da pandemia o 1º semestre foi suspenso esse ano, porque não tinha nenhuma definição se ia ser online, como é que ia fazer. E aí no 2º semestre eles resolveram então suspender esse 1º semestre de 2020 e fazer tudo esse 1º semestre em 2020, mas no 2º, né? Começar a partir de junho. Então, a gente começou, então de manhã eu me dedico às atividades do mestrado, atividade física, coisas da rotina comum. Se bem que o mestrado é incomum, meu Deus, como é difícil, né? A gente acha que entrar é difícil, não fazer mestrado, olha, toma tempo, toma um pouquinho aí da nossa energia, viu? E aí depois disso eu vou para a IPTV, eu começo lá 1h30, e aí eu me preparo ao longo da tarde, eu faço a produção também, né, de reportagens, então eu vou fazendo a produção, junto a isso eu faço chamadas ao longo da programação, eu faço também entrada na CBN, já adiantando o público dos assuntos que devem ir no IPTV2 daquele dia, convidando para assistir, enfim, ajudo um pouquinho na edição do IPTV2, faço ali algumas coisas. E aí, umas 6h30, mais ou menos, já começo a me preparar, me concentrar, pego a minha água para levar para o estúdio, 6:45 estou no estúdio, e aí 7 horas começa o jornal, a primeira parte da escalada sempre é ao vivo, depois vem a gravada, e é um jornal super rapidinho, mas bem dinâmico também, porque a gente tem que atualizar da hora do almoço até a tarde, tudo que aconteceu na região, são 42 cidades, é bastante coisa, né? Então, informar tudo ali em meia hora e é bem gostoso, assim, é bem rápido. E aí eu saio, né? Outro dia eu estava até falando com uma amiga que eu saí de lá às 11 da noite, ela falou, nossa, mas faz tempo que o jornal acabou, ela não é jornalista. Aí eu falei, mas a gente já está preparando de amanhã cedo, né? Então não pode parar. Não é, nossa, vou só ali rapidinho apresentar e vou embora. Não, aí depois eu fico na produção mesmo, para o dia seguinte, para os jornais do dia seguinte, na produção de reportagens. E aí é um contato bem grande com o público, né? Porque é ir atrás de entrevistado, apurar as pautas, então é um trabalho de peneirar mesmo e de ir atrás. Você apresenta só o IPTV2, você não entra, por exemplo, no IPTV Cidade durante a programação, não, né? O IPTV Cidade é com reportagem só, né? Com reportagens e às vezes eu apresento também. Uma pergunta que o Guilherme está fazendo aqui. Em uma palavra ou em uma frase, como você define e diferencia o IPTV2 dos demais telejornais da concorrência? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Tá vendo? Em uma frase da concorrência? Ai, meu Deus. E agora? Não sei definir isso em uma frase. Mas é um jornal que eu tenho certeza que a equipe trabalha de maneira bem árdua, trabalha muito para levar para o público a atualização dos principais fatos do dia da região. E a tradição é que a gente consegue. E aparenta ser um pouco complicado fazer assim, bem complexo, porque você vai ter que juntar, por exemplo, as notícias que foi destaque no Bom Dia Cidade, no IPTV1, tudo do dia, reunir tudo em um jornal de, por exemplo, meia hora, né? Na verdade, não é juntar aquelas reportagens que já foram, né? Só se o assunto for realmente muito grande, tiver desdobramentos ao longo da tarde, a gente volta nele no IPTV2. Mas se for um assunto que já foi totalmente abordado nos outros telejornais, dificilmente a gente vai retomar ele no IPTV2. Só se for um caso mesmo de muito desdobramento, de muita relevância, por exemplo, as queimadas. A gente já teve queimadas, infelizmente, aqui na região, em Águas da Prata, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul. Queimadas de áreas bem grandes.
Então, era um assunto que a gente tinha que acompanhar. Então, a gente às vezes estava no Bom Dia Cidade, no EPTV1 e no EPTV2, porque o fogo continuava e a gente tinha que ir atualizando a população do que estava acontecendo. Se os bombeiros estavam trabalhando ainda, se em algum ponto já tinha sido controlada a chama. É um assunto que demanda uma cobertura mais intensa. Mas no dia a dia é difícil ter um assunto assim, que a gente vai acompanhando ao longo dos jornais, né? Então, cada um tem ali a sua editoria e a gente vai tratando daqueles assuntos mais importantes do dia, mas não necessariamente repetindo o que já foi trabalhado. Como que tu vê o papel do jornalismo durante esse período que a desinformação está sendo tão espalhada? Por exemplo, a gente tem um trabalho muito grande de combater as fake news hoje em dia. Como que você vê o papel do jornalismo sério nessa época? Essencial, primordial. A busca do jornalista pela verdade, pelos fatos em si, é uma coisa que exige formação, exige ética, exige preparo profissional. Então, não é qualquer pessoa que está habilitada a ser jornalista. Qualquer um pode ser se quiser e se tiver vocação, mas ele precisa estar habilitado para, como qualquer outra carreira, ele precisa passar por uma universidade, discutir conceitos filosóficos da comunicação, discutir sociologia, ter embasamento ético, ter embasamento profissional para aquilo que ele vai fazer. Não é fácil reportar uma notícia, porque você tem que estar a par de como ela aconteceu, você tem que ter em mente o lead. Às vezes a população consegue responder, mas você tem que ter um olho científico, um olho mais profundo, um olho apurado para aquilo ali, é ouvir os dois lados, enfim, é uma série de questões que o jornalista profissional está apto para responder, porque ele tem formação para isso, ele se dedica, é o trabalho e às vezes é a vida dele, né? Por exemplo, eu não consigo separar a minha vida de ser jornalista. Se eu estou na rua e vejo um fato que é importante, que vai mexer com a vida de muitas pessoas, eu sei que aquilo é um fato jornalístico. Então, assim, não dá para separar a nossa vida de ser jornalista, né? Nós somos jornalistas em tempo integral. A gente acorda, a gente quer saber o que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo, e a gente quer ter um olhar para aquilo, como é que isso vai fazer no meu trabalho amanhã, principalmente eu que estou na produção, né? Então, é um trabalho fundamental, essencial em qualquer democracia, e eu acho que a gente vive um momento extremamente complicado, um momento até doloroso para a nossa carreira, que muitas vezes passa a ser tão desacreditada e dói. E dói você ver, às vezes, a pessoa falando, jornalista mente. Não, pera, não vamos generalizar desse jeito. E jornalista mesmo não mente. Jornalista mesmo vai atrás dos fatos, vai atrás da verdade, daquilo que deve ser dito. Ele vai apurar a informação, ele vai apurar os dados, ele não vai falar o que ele acha, o que ele pensa. Né? Você tem que ter um distanciamento da sua bagagem pessoal daquilo que você vai noticiar, porque nem tudo que você acha, que você pensa é o correto. Você tem que noticiar o correto. E a gente que é profissional está apto para fazer isso. Erramos, como todo ser humano erra em qualquer profissão, mas aí que é o diferente. O jornalista profissional, ele erra, se retrata com a informação correta. Então, eu acho que mais do que nunca, o jornalismo profissional é extremamente necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a fake news parece que tem muitos adeptos, né? Então, é um momento muito delicado e que a nossa profissão, sem sombra de dúvida, se faz ainda mais importante para passar por esse momento e voltar a ter o reconhecimento e o respeito devido a todos nós profissionais. Perfeito. E voltando ao trabalho que você está hoje em dia, como foi que chegou o convite de você sair da Record News para a IPTV, aí em São Carlos? Desculpa, eu não entendi. Você estava trabalhando na Record News, certo? Uhum. Por 5 anos e meio. Como foi que surgiu o convite para você ir para a IPTV Central? Menino, eu estava um dia no otorrino, inclusive, né? Porque a gente tem que cuidar super bem da voz. E eu tenho uma rinite que é assim, uma tristeza na minha vida é a minha rinite, viu? Porque ela, quando ataca, principalmente quando o tempo está muito seco. Então, eu estava no otorrino, um colega me ligou e falou assim: Sônia, falei de você hoje para uma colega tal, porque ela está procurando uma profissional para preencher essa vaga. Você tem interesse? Eu falei de você para ela e tomei a liberdade de mandar um vídeo seu. Eu falei assim, olha, eu acho que é sempre bom mudar, né? É sempre bom ter novas experiências.
E aí ela me ligou, né, a Marcele, a gente conversou, marcamos uma entrevista, fiz um piloto. E aí, claro, sou muito grata a todos os lugares que eu passei na minha carreira, mas eu acho que já era hora de mudar, de ver alguma coisa nova, de ficar mais, enfim, ficar mais aqui na região. E foi assim. Aí eu aceitei o convite, comuniquei a Record News, chorei horrores, porque eu fiz muitos amigos, né? E fui para a IPTV fazer novos amigos lá e adquirir novas experiências. Pois é. Bom, mas aí a gente queria saber, por exemplo, você começou a fazer sua faculdade assim que você terminou o ensino médio, jornalismo. Como foi que você descobriu a sua vocação para o jornalismo? Você descobriu na adolescência, assim? Porque tem gente que descobre quando tem o ensino médio. Por exemplo, tem pessoas que desde criança já têm vocação para ser jornalista. Como foi que você descobriu sua vocação para o jornalismo? Olha, na verdade eu terminei o ensino médio e fui fazer serviço social, né? Foi outra carreira, nada a ver com comunicação. Mas aí, se eu for pegar a minha historinha, assim, né, de vida, eu vou lembrar que eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito observadora, muito curiosa e boa ouvinte. E na quarta série, eu estudava numa escola rural, lá no município de Itamogi, no sul de Minas, e a gente tinha um jornalzinho local que eu inventei e coloquei todo mundo para trabalhar. Claro que eu gostava mais que os outros, né? Mas como os meus amigos eram legais, eles trabalhavam comigo. E no ensino fundamental, da quinta à oitava, naquela época, né? Hoje é do sexto ou nono ano, eu também era bem voltada para a comunicação. Eu participava do Grêmio Estudantil, tinha uma cédula do Greenpeace na minha escola, eu participava, eu era a que dava os recados, a que escrevia os textos, participava de muitos concursos de redação, enfim, gostava muito de história, então eu já tinha uma vocação, sim. E aí no ensino médio, eu tinha um professor de história muito legal mesmo. E ele falava muito da parte social, assim, do Brasil e de tudo. E aí despertou em mim um desejo de ser assistente social. E aí eu terminei o ensino médio, prestei vestibular, passei na Unesp, em Franca, e aí cursei serviço social, que é uma faculdade maravilhosa, recomendo. Até para quem não deseja atuar, é uma visão de mundo que eu acho que falta na nossa sociedade, e é uma faculdade incrível, não tenho nem palavras para descrever. Mas nesse meio tempo, cursando o serviço social, um amigo lá de São Sebastião do Paraíso falou: Sônia, não, numa oportunidade de um evento que teve lá, e eu fiz a apresentação do evento, ele falou: não, Sônia, vem fazer um estágio na comunicação aqui na prefeitura, eu acho que você leva muito jeito para comunicação. Eu falei: será, Mariano, né? Mariano Bíssego ele chama. Ele falou: não, vem, continua o serviço social, mas vem fazer só um estágio, só para você ver o que é. E aí eu fiz o estágio, aí eu falei: meu Deus do céu, isso aqui é legal demais da conta. E aí eu terminei o serviço social, atuei por um ano, e até com o dinheiro que eu ganhava no concurso como assistente social, eu era concursada da prefeitura, trabalhava no CRAS. Até com esse dinheiro eu comecei a pagar a faculdade de jornalismo, e aí concluí. E aí comecei a fazer estágio na TV Sudoeste, antes mesmo de estar na faculdade, e por aí foi. Então eu acho que a gente é jornalista desde pequeno mesmo, desde que nasce. A gente às vezes só demora a reconhecer, né? Falar: mas será? Não é isso nada. Eu lembro que quando eu estava em dúvida de terminar o serviço social e fazer uma outra faculdade, né? Porque você fala: poxa, estou terminando, né? Eu fui fazer terapia, a psicóloga falava assim, eu falava para ela: nossa, mas eu queria ser assim, que nem um pintor, que ele já nasce pintando belas obras, ou o músico que já nasce cantando, porque aí você já sabe, é isso que eu quero ser, porque é isso, não tem como escapar, né? Aí ela falou: às vezes você tem um dom que já está com você, você só não quer reconhecer, né? E eu acho que era isso mesmo, eu já era meio que enveredada pelo caminho da comunicação, só não tinha descoberto ainda. Pois é. Aí é bom também essas mudanças, por exemplo, a sua passagem junto com trabalhando nessa faculdade que você fez, porque ajuda você a carregar uma bagagem também para a nova experiência que você vai ter. Pode ter contribuído também, com certeza contribuiu para no jornalismo que você está hoje. Você, por exemplo, ter um olhar mais crítico, além das notícias. Pode acontecer você ter um olhar mais crítico também, né? Com certeza.
Eu tenho colegas, por exemplo, que são advogados, que são filósofos e jornalistas, que são professores de português e jornalistas. Eu acho que isso tudo contribui, sim, para o desempenho profissional. Sim, então, eu queria pedir para você falar uma coisa. O que você tem para dizer para as pessoas que, por exemplo, ainda não descobriram a sua vocação para o jornalismo, ou já descobriram, mas têm medo de seguir nessa carreira? Não tenha medo, vamos embora, tamo junto, e é uma profissão linda, extremamente necessária na nossa sociedade, tem um papel social belíssimo. Eu acho que não tem que ter medo, não, tem que vir, e quando a gente faz o que ama, muitas coisas se tornam secundárias, né? Você vai lá, porque às vezes o salário, né, a base salarial não é bem aquilo que eu imaginava, é secundário. Isso o importante é a gente estar bem consigo mesmo e podendo contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Então pensa, né, você que está aí achando que quer ser jornalista, mas está com medo, não tenha medo, venha contribuir para a sociedade precisa de jornalistas profissionais, precisa de comunicadores. Agora, mais que nunca, a gente vê a necessidade de saber os fatos, né? E a gente precisa de quem faça isso. Então, tamo junto, vem para a turma. Pois é, a gente agradece, Sônia, a gente agradece demais pela sua entrevista aqui para o Portal Enigma. E para você que está acompanhando essa entrevista, a gente pede que você se inscreva no canal e ouça também o podcast que vai estar disponível no Spotify. A gente agradece mais uma vez, Sônia, pela oportunidade, pela sua disposição para essa entrevista. A gente deseja também muito sucesso para você, ok? Muito obrigada, muito sucesso para você, para o Guilherme, para o canal, sucesso para todos que nos assistem, nos ouvem. Um grande beijo, foi uma honra participar, foi uma honra receber o convite, foi um prazer. Contem comigo sempre. Um beijo grande e muita luz para todo mundo. E vamos junto ajudar no combate às fake news, porque a coisa não está fácil, não. Pois é, não está fácil, vamos seguir juntos. Obrigado, Sônia.